A ficção imagina desastres grandiosos e fantásticos para o fim do mundo. Apocalipse zumbis, invasões alienígenas ou até catástrofes naturais são bem comuns no cinema. Porém, na vida real, a causa que nos deixou mais perto do extermínio foi a ciência. Muito bem-vindos a mais um episódio do Especialistas em Apocalipse, o seu guia para o fim do mundo. Eu sou Michel Arouca e eu estou aqui com o meu parceiro das Wastelands, Arthur Eloy. E falando em parceria, é bom lembrar que o Especialistas em Apocalipse é uma parceria entre a AMC e a Sky, porque com a Sky você e a sua família têm o melhor da programação. Sky, a gente se diverte junto. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre as obras que exploram todas as facetas do pavor nuclear, o medo da bomba em si, mas também da radiação, das mutações bizarras e estranhas e também, é claro, daquela sobrevivência diária depois da bomba. Olha, esse é um assunto que dá pra gente conversar bastante. Dá pra conversar porque bastante. Foi muito explorado. Mas o que tem de filme, série nisso aí, que delícia. Não, é absurdo, é absurdo. Quando você entende o quanto a ficção científica puxou disso, é um divisor de águas. Mas primeiro Michel. Pois não. No fim do mundo, que tipo de sobrevivente você acha que você seria, assim? Então, né? Isso foi até um tema da temporada passada, do Especialistas em Apocalipse. Eu gosto de pensar que eu seria o sobrevivente líder. Que eu ia ajudar, assim, na logística. Falar, ó, isso aqui fica legal aqui, vamos fazer uma proteção aqui, sabe? Eu gosto de ficar bitolado com os pontos fracos do nosso abrigo, não sei o quê. Mas eu temo que, se acontecesse de verdade, eu ia ser o sobrevivente covarde. Que eu ia largar todo mundo pra trás pra salvar o meu, sabe? Eu sei desse. Sentido. E você? Você tem em mente como Cara, você... pra mim o Apocalipse é a desculpa pra ser o sobrevivente louco, assim. Você ia entrar em alguma gangue, tá ligado? Tipo, uma já gangue... meteu um tapa-olho. Nossa, assim, tipo, uma gangue de motoqueiro, assim, alguma coisa, assim, bem estranha. Tipo, você, tipo, no Mad Max, assim, os carinha de branco lá do Immortan Joe, pulando no carro dos outros, explodindo, pra mim é loucura. Apocalipse é isso. What a day. What a lovely day. Exatamente. Michel, a gente vai falar bastante nessa temporada de episódios que estão conectados, mesmo quando eles não parecem que estão conectados. E, cara, assim, esse episódio é praticamente uma continuação direta do último, né? Sobre invasão alienígena. Porque a gente falou muito sobre a paranoia da Guerra Fria. A gente falou muito sobre aquela coisa de que as pessoas elas estavam muito divididas em se, tipo, depois da Segunda Guerra a gente vai ficar otimista, que agora tudo vai ser lindo e maravilhoso, ou se a gente vai surtar de vez com a possibilidade de uma guerra nuclear. E é nesse lado de surto da guerra nuclear que a gente vai focar, né? Não, e é legal que você falou isso, porque se por algum motivo você que está nos ouvindo ou nos assistindo perdeu o episódio anterior, vale a pena dar uma conferida, porque ele tá bem legal, ele tá bem rico, e é o que o Arthur falou, é uma ponte, né, pra conversa de hoje. Então tem que assistir a temporada toda aqui do Especialista. Tem que assistir a temporada toda, né? assim, Por favor. as coisas se conectam, assim, da não mesma... é procedural esse podcast aqui. Não é procedural, não é uma antologia, assim. As coisas se conectam e da mesma forma como terror e ficção científica, eles sempre se conectam com o período em que eles são feitos, né? E no caso de medo de um apocalipse nuclear, existe uma base muito, muito grande pra isso, né? Que, pô, o final da Segunda Guerra Mundial aconteceu, né? Que os Estados Unidos lançou, de fato, 2 bombas nucleares no Japão, né? Em Hiroshima e Nagasaki, ali em agosto de 1945. E, cara, o mundo pôde ver pela primeira vez o poder destrutivo que nunca tinha visto antes na história. É até meio curioso que a gente tá aí no momento onde essas histórias nucleares, elas estão voltando. Que, por exemplo, a gente vai ter agora em 2022 também um filme do Oppenheimer, né? Que foi o pai da bomba atômica, né? Você gosta do Nolan? Gosto do Nolan. Eu sou fã do Nolan. Tem uma amiga nossa que não é muito fã. Ele é um egomaníaco que é um bom cineasta. Não, concordo. Sabe contar histórias malucas. E eu também gosto do Cillian Murphy, então acho que vai ser massa, né? Amar. A gente já tem aí esse momento de revisitar toda a história da criação da bomba nuclear, mas aqui no Especialista a gente vai focar na consequência. Obviamente o mundo já estava um pouco traumatizado com a Segunda Guerra, porque foram praticamente 6 anos de destruição contínua, assim, você tinha cidades inteiras na Europa sendo completamente varridas, destruídas pela guerra, mas isso acontecia, assim, ao longo de dias, ao longo de semanas, de meses. Do nada você tem uma arma que é tão poderosa, mas tão poderosa, capaz de varrer cidades inteiras, de nivelar tudo em questão de segundos, assim, num piscar de olhos. Primeiro a cidade tava lá e depois ela não está mais, e toda a população que tava perto, assim, morre. E quem consegue escapar por algum motivo ainda tem que sofrer as consequências da radiação. Então a bomba nuclear, ela foi muito traumatizante, porque ela não só bate, ela tortura também. É uma paranoia muito justificável, né? Muito. Não é à toa que as pessoas realmente ficaram aflitas com a possibilidade de uma nova catástrofe nuclear, ficavam pensando, nossa, olha o que aconteceu lá, imagina se acontece com a gente. Esse medo imaginativo, ele acaba sendo muito usado até pra galera criar, né, a gente já falou sobre isso, filmes e séries. Exatamente. Mas, novamente, não tem como você não ficar
ultra bitolado com uma bomba nuclear. Você está vivendo numa época onde elas estão realmente explodindo em cidades do planeta Terra e destruindo, né? É super justificável. Exatamente. A ficção, às vezes, ela nem consegue bater de frente com a realidade, porque na realidade você tinha conceitos como, por exemplo, o relógio do apocalipse, né? Um conceito aí tão conhecido muito por causa de Watchmen, mas que era essa representação em forma de relógio de quão próximo a humanidade estava caminhando pro próprio fim, né? E esse fim, muita gente acreditava que ia ser através da catástrofe nuclear, e esse relógio, quando ele batesse meia-noite, acabou. Ele já chegou muito perto da meia-noite, né? Sim. Chegou muito Esse Doomsday Clock aí, vou te falar, viu? Não, terrível, terrível. Mas daí, né, tanto é tão inconcebível esse medo que o cinema ele não consegue explorar tudo de uma vez, então ele começa a se dividir e focar em elementos isolados, né? Cada um aí pra um lado, e o primeiro deles, que já começou ali logo na década de 40, né? Um pouco depois da bomba, o cinema já veio pra pegar esse medo da radiação. Porque a radiação, até hoje, se você for falar a real, a gente não sabe exatamente como funciona a radiação, né? Você sabe que você só vai meio que derretendo por dentro. Exatamente. Os órgãos vão falhando, a sua pele vai ficando marcada. Acho que o lance da radiação também tem muito a ver com sofrimento. Sim. Sofrimento sim. Que não é curto, assim. É um negócio que você fica ali, cozinhando vivo e vai deteriorando até morrer, né? Exatamente. Então, se hoje a gente já tem esse conhecimento que é muito superficial, na época, cara, era assim, ainda mais precário, as pessoas não sabiam como funcionava, e o terror, né, e a ficção científica viram ali a oportunidade de você assustar a partir disso. Então, o primeiro momento ali do cinema, ele surge na década de 50, um subgênero todo de o que aconteceria se essa radiação acabasse afetando coisas comuns do nosso dia a dia, como, por exemplo, insetos. Olha aí. Né? E daí então que a gente entra nessa era maravilhosa dos monstros gigantes. Aliás, eu quero aproveitar e te fazer uma pergunta, Arthurzinho. Qual é o inseto que, se ele aparecesse gigante hoje aqui na rua, você ia ficar surtado de medo? Aranha. Aranha. Eu pensei a mesma coisa. Eu te fiz essa pergunta pensando em aranha. Mas acho que não tem nada mais aterrorizante do que uma aranha gigante, né? Eu também acho difícil. Nossa, pelo amor de Deus. Eu tenho ironicamente, eu só fui desenvolver medo de aranha, de escorpião, por causa de videogames. No caso, um jogo que a gente vai citar aqui, né? Que é Fallout, que é um jogo pós-apocalíptico, que você enfrenta escorpiões mutantes. Eles são gigantes, daí acho que isso fez eu começar a observar mais o jeito que eles andam e tal, e daí eu comecei a ficar com medo na vida real. E daí, por causa disso, quando eu penso em aranha e escorpião gigante, assim, é um negócio inconcebível. Não, e é muito louco, porque assim, eu tenho mais medo de cobra do que de aranha. Mas quando eu penso em uma criatura gigante, a aranha me parece mais assustadora do que uma cobra gigante. Você tá maluco. Não sei porquê. Aquela aranha peluda, gigante, 8 patas vindo na sua cabeça. Pior que existem filmes dessa época aí sobre aranhas gigantes, né? Mas eu acho que o que é mais conhecido, num caso aí de que mesmo que você nunca tenha assistido, que chama O Mundo em Perigo. Em inglês eu acho que tem um título um pouco mais chamativo, que se chama só Them, que é o filme que popularizou, né, esse gênero de monstros gigantes nos Estados Unidos, que é sobre formigas gigantes, né? Porque tá acompanhando ali uma área de testes da bomba nuclear nos Estados Unidos, que de fato aconteceu, né? Porque todo o projeto Manhattan e tal, tipo, rolou ali, né, no interior dos Estados Unidos. Então o pessoal tá ali pesquisando, né, como fazer a bomba nuclear, testando. Essa radiação acaba pegando numa colmeia ali, né, num ninho de formigas. E daí, eu acho até hoje, assim, tipo, se você for voltar e ver as cenas das formigas, eu acho aterrorizante. Mas é. Yes, the earth, the skies above and the seas below, infested by swarms of nightmare creatures, crueler, deadlier than the armored giants of prehistoric eras. E daí é um filme que ele sabe explorar isso, né, porque quando você coloca elas nessa escala gigantesca, não tem como, sabe? Eles viram, assim, criaturas de destruição em massa. É justamente isso que acontece no filme. É muito curioso de que esse filme, ele saiu em 54, então menos ali de 10 anos, né, do lançamento da bomba nuclear. Captou, assim, a imaginação do público de um jeito que é, assim, sem precedentes. Tanto é que, se eu não me engano, ele saiu pela Universal Pictures, e ele foi, tipo, a maior bilheteria, assim, tipo, o campeão de bilheteria da Universal daquele ano. Foi o hit daquele ano. O hit daquele ano, que se você parar pra pensar num filme B, né, de monstro gigante, é um pouco surpreendente. Quando a gente fala de monstro gigante no ano de 1954, o que é um tópico aí um pouco específico até demais, né? Aliás, quando você fala em monstro gigante, né, acho que já dá até pra você ouvir o barulho dele, que a gente fala dele até hoje. O verdadeiro rei dos monstros, ele só foi surgir no outro lado do mundo, né, no Japão, e curiosamente alguns meses depois, né, do Mundo em Perigo, que foi o Godzilla. Godzilla, king of the monsters. It's alive, surging up from the depths of the sea on a tidal wave of terror to wreak vengeance on mankind.
Não, e a história de Godzilla, ela é muito boa porque ela tem uma crítica ali por trás, né, da ficção científica, né? Na trama, testes nucleares dos Estados Unidos acabam contaminando os mares japoneses e fazem despertar uma criatura gigantesca lá do profundo, lá que tava lá e tava de boa, ela tava tranquilão lá Coitada. no fundo do mar, e só que ela sobe, raivosa, causando destruição em massa, ela arrebenta Tóquio. Cara, essa história também é outra que é muito conhecida, mesmo se você nunca voltou e assistiu o Godzilla original, porque virou, assim, o símbolo máximo do filme de monstro gigante. muito pop. Tem essa história aí por trás, né, da criação do Godzilla, porque, primeiro, né, os japoneses foram de longe os que mais sofreram com o impacto da bomba nuclear, né? E isso é uma coisa que, assim, é um ponto de virada gigantesco pra sociedade japonesa. Tem até em outras obras que a gente poderia discutir, tipo, a gente pode falar de Akira, que também é um filme completamente moldado, né, pelo trauma da bomba nuclear. No caso de Godzilla, além das duas bombas, né, de agosto de 1945, ali no comecinho de 53, se eu não me engano, rolou uma coisa parecida, de que os Estados Unidos, eles de fato estavam testando uma nova bomba nuclear, isso já depois da Segunda Guerra, e no local de teste deles era mais ou menos próximo ali do mar do Japão, e a radiação que caiu na água chegou até os mares japoneses e infectou toda uma tripulação, né, de um barco pesqueiro, contaminou todos os peixes e tal, e nessa época virou um surto generalizado de, tipo, ferrou, a nossa comida tá infectada com radiação. Então, o Godzilla, ele vem ainda mais pontual, né? Tipo, você vê que não só ele pega uma tragédia que é extremamente recente pras pessoas, né? Porque, meu, se menos de 10 anos depois do bombardeio, é capaz de que você conhecia pessoas que morreram na Segunda Guerra, que morreram no bombardeio. Você conhecia pessoas que foram afetadas pela radiação. E daí ainda tem esse caso por cima, sabe? Então, o Godzilla, ele é praticamente uma válvula de escape da sociedade japonesa, sabe? Ele é um protesto, cara. É muito mais do que arte. É um protesto. É uma forma de mostrar pro mundo inteiro, através de entretenimento. Vamos ficar de olho nisso aqui, né, por favor. E eu gosto, assim, que eles vão ali com o dedo na ferida mesmo, de não só você pegar um tema que é extremamente sensível e fazer um filme através da ficção científica, mas também de você deixar muito claro nesse filme de, ó, tudo isso daqui é culpa dos Estados Unidos. Eu gosto muito da utilização do Godzilla nos filmes japoneses, porque tem uma dualidade ali, né, de que, tipo, você entende que ele é um monstro, né, ele tá destruindo tudo, ele tá varrendo Tóquio, né, mas ao mesmo tempo você fica com um pouco de dó dele, né. Foi o que você falou, meu, ele tá dormindo lá de boa, sabe, tava curtindo a vida tranquilo dele, ele foi acordado pelos outros, acordou raivoso, mas meio que confuso. Então, é muito legal, né, como um filme de monstro que, se você só olhar sem saber o contexto, você não dá nada, como na real ele tem tanto a dizer. Cara, e por incrível que pareça, a reação original dos japoneses ao Godzilla foi um pouco divisiva, né? Demorou uns anos até ele conquistar a popularidade. Hoje, né, Godzilla é aquela franquia que é literalmente a maior dos cinemas. Mas quando o negócio saiu, ele não era tão bem recebido, né? Não, sim, com certeza. Eu acho que por ser um tópico sensível, né, você demora um pouco pra se acostumar. Faz sentido. Faz todo sentido, né? Mas como você falou, já tem aí mais de 30 filmes, né? E eu acho até um pouco irônico, né, de que desses 36 filmes, 4 deles são dos Estados Unidos, né? Eu acho um pouco contraditório, né? E a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre os filmes do Godzilla. Você tem um favoritaço do coração? Eu confesso, assim, que, por exemplo, quando teve a briga, né, eu era muito do time do King Kong, né? Eu sou mais uma pessoa, mais do gorilão do que do Godzilla. Mas eu gosto do primeiro Godzilla dessa nova linha aí da Legendary, né? Tipo, o do Gareth Evans de 2014. Eu acho ele legal, mas eu acho que ele ainda não vive o potencial que, por exemplo, se você pegar um dos japoneses, meu, eles estão, assim, tão outro nível de fazer filme do Godzilla que não tem como bater de frente. Não tem como bater de frente. Não, aí já vai o clássico versus o pipocão, né? Esse Godzilla de 2014, eu lembro que eu fiquei um pouco decepcionado com ele, porque o trailer era muito bom. O trailer era fenomenal. Os paraquedistas lá, aquela fumaça vermelha. Meu Deus, Brian sim. Cranston, cara, pô, Heisenberg, Walter White ali no filme. No ápice de Breaking Bad. No ápice de Breaking Bad. Eu tava muito animado, então eu fui com uma expectativa muito grande. E eu tenho um carinho por um filme que é, assim, massivamente detestado, que é o de 98. Eu gosto desse, com o Matthew Broderick. Eu sei que a maioria das pessoas detestam. Eu falei, cara, não sei, eu acho que eu gostei desse, sabe? Mas tá aí uma inversão que rolou com o tempo, né? O filme de 98, quando ele saiu, ele foi adorado. A galera gostava e demorou pro pessoal falar, não, na real esse filme não é tão bom. O filme de 2014, eu acho que todo mundo foi na mesma, porque o trailer realmente era impecável. Nossa. E o filme era, tipo, mais ou menos. Mas ele foi crescendo. Eu acho que ele foi crescendo, principalmente pelo fato de que a sequência, tipo, Godzilla 2, Rei dos Monstros é terrível. Então daí eu acho que fica bonito em retrospecto, sabe? Se eu puder deixar uma indicação aí, é um filme que eu não sou
tão chegado, mas que eu vejo muita coisa que me agrada ali, que é o Shin Godzilla. Ele é Godzilla pelo criador de Neo Genesis Evangelion. Ele é basicamente um filme de terror, só que ele foca muito na crise política de um ataque do Godzilla, assim. Então, tipo, ele é um filme um pouco mais cabeça ali. Interessante. Mas o Godzilla, ele tem uma versão monstrenga, assim, nojenta, sabe? Uma coisa assim... Parecia, assim, sei lá, o Godzilla do Cronenberg, Caramba. tá ligado? Mas esse filme, assim, se você quer, tipo, mergulhar de cabeça no Godzilla loucura, assim, começa com Shin Godzilla, que ele é pesado. Bom, e como a gente já mencionou algumas vezes, o medo da radiação é só parte do que torna as bombas nucleares tão aterrorizantes. Mas toda essa tensão não limitava a Guerra Fria, né? Todo esse medo, assim, da bomba nuclear não era só exatamente pela bomba, né? Você não precisava... Pra você sofrer com as consequências de uma catástrofe nuclear, você não precisa estar necessariamente amarrado a uma guerra. Infelizmente, a gente teve aí exemplos práticos disso na realidade, porque o que torna a bomba nuclear tão divisiva é que ela é um marco da engenharia, ela é um marco da ciência, usado pra destruição. É pra ser um grande feito da humanidade, uma grande descoberta. Exatamente. Daí, depois da bomba nuclear, tentaram reaproveitar, né, os ensinamentos que foram aprendidos ali, né, durante a Segunda Guerra, pra tentar criar energia nuclear, né? Porque era, teoricamente, uma fonte de energia que era mais limpa, que era uma fonte que era muito mais barata, então você conseguia, tipo, sei lá, com uma única usina nuclear, você conseguia abastecer cidades inteiras. Então era, tipo, um futuro promissor, né? Tinha esse sonho do futuro nuclear, que você vê em muita ficção retrofuturista, e ela é baseada em crenças que as pessoas realmente tinham. Infelizmente, a gente foi descobrindo que era também uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que a energia nuclear, ela tinha todos esses benefícios, ela também era extremamente perigosa, extremamente perigosa. O primeiro caso que a gente pode falar... Na real, aconteceu no cinema, porque em 1979 saiu um filme chamado A Síndrome da China. É um título um pouco bizarro, mas eventualmente ele vai fazer sentido. Que é uma história que imagina uma catástrofe numa usina nuclear nos Estados Unidos, onde o reator explode e daí... O que acontece é que o material... Eu não tenho o local de fala, né, pra explicar como funciona uma usina nuclear, né? Mas basicamente... você não é um cientista então, nuclear, infelizmente, Arthurzinho. eu não sou um cientista Não nuclear acredito. pra explicar Que exatamente ruim esse podcast. Pra exatamente explicar como funciona, né? Mas basicamente você tem, né, um material nuclear, um material radioativo, né, que está sendo usado pra gerar energia, e só que ele está encapsulado em várias camadas de segurança pra evitar, né, a radiação vazar. No caso, quando isso explode, a teoria levantada pelo filme é de que o material radioativo, ele cai no solo, e ele afunda, e começa a afundar, e vai indo, e cruza, assim, o centro da Terra, ele infecta o centro da Terra, e esse nome da Síndrome da China é porque a teoria é que ele é tão poderoso nessa destruição que ele vai dar a volta no mundo e chegar na China. É meio absurdo, mas é tipo, é um filme com o Michael Douglas, com a Jane Fonda, é um filme que teve aí um certo... despertou até que um certo interesse da crítica, mas o público foi meio tipo, ok, né? Tipo, é um filme. O problema é que um pouco depois que esse filme saiu, tipo, um pouco depois, sei lá, questão assim de algumas semanas, aconteceu exatamente o que o filme imaginou na vida real, nos Estados Unidos. Que, inclusive, existe até um documentário recente que conta essa história, né? Que é o documentário Reação Nuclear, que ele é do incidente na usina de 3 Miles Island, que fica no interior dos Estados Unidos. Você assiste esse documentário e eles citam também, né, a síndrome da China, e você vê que era uma usina, cara, que, como muitas usinas nucleares, ela ficava posicionada, assim, numa cidade comum. Tipo, é só você lembrar, sei lá, dos Simpsons. Então, quando rolou essa catástrofe, começou a vazar radiação, tipo, pra todo lado. E, tipo, sei lá, o negócio tá no seu quintal, tá infectando a sua casa, tá infectando a sua família. E o que é preocupante é que aconteceu exatamente igual ao filme, de que quando explodiu, o primeiro instinto do governo, o primeiro instinto, né, dos donos da usina falar, não, relaxa, tá tudo bem, vai dar nada. É até meio irônico de que quando o filme saiu, toda a indústria de energia nuclear caiu matando no filme, falou, meu, para, isso daí é alarmismo. Até parece algo assim que dá pra acontecer. Não, para, nunca que isso aconteceria na vida real. Deleta, faz de novo. Daí aconteceu, né? A pior parte é que realmente aconteceu. Daí é curioso você ver essa relação entre como o entretenimento ele molda a nossa visão de mundo, porque não existe realmente essa teoria da síndrome da China, sabe? Não existe, não é um conceito científico, né? Foi criado inteiramente pro filme. Quando aconteceu o incidente de 3 Miles Island, que foi lá na Pensilvânia, os jornalistas, quando estavam cobrindo o caso, eles perguntavam pros cientistas, meu, e qual que é a chance de acontecer uma síndrome da China? Acabou pautando coletivas de imprensa, então é muito interessante você ver, né? Como a gente aprende muito com os filmes, mesmo quando eles não são necessariamente baseados 100% em fatos, né?
Bom, infelizmente, né, esse acidente no Three Miles Island não foi o único que aconteceu no planeta Terra, na vida real. Alguns anos depois, em 86, aconteceu talvez o mais famoso e talvez a maior tragédia da história da humanidade, que foi lá o acidente de Chernobyl. É uma coisa que a gente demorou muito pra entender, né? Porque a informação não chegava até aqui, né? Eu acho que Chernobyl, ela continua tão fascinante da gente discutir, da gente pensar sobre o que realmente aconteceu até hoje, porque a gente ainda tá descobrindo o que aconteceu, né? Mas tem aquela imagem muito forte, né, de toda a cidade de Pripyat, né, ali na Ucrânia, completamente dizimada, virou uma cidade fantasma. Eu lembro, a minha referência, que eu acho... A gente, obviamente, vai falar da série de Chernobyl, mas a minha referência era do jogo Call of Duty 4, porque ele tem 2 missões que se passam em Chernobyl, mas a abertura do jogo, na hora que você botava o jogo no videogame, ele começava já com aquela roda gigante, que é talvez a imagem mais emblemática, né, de Chernobyl. A roda gigante abandonada, toda destruída pela radiação, e uma narração falando, 50 mil pessoas costumavam viver aqui, agora é uma cidade fantasma. Então, tipo, tem uma coisa muito impactante, assim, dessa imagem. E quando você vai investigar o que realmente rolou, é igualmente fascinante, né? Porque é mais um caso de falta de atenção humana, mais um caso de ganância, mais um caso de corrupção, onde, quando acontece a explosão do reator, o primeiro instinto, né, das autoridades é falar, não, tá tudo bem, relaxa, deu nada. Não, e mais, né? A gente tá falando de uma nação que é obcecada em não ser humilhada, passando por uma humilhação global, sabe? É uma coisa muito complexa. Eu até ia te perguntar, você teria coragem de fazer, hoje, 2022, fazer um turismo lá em Chernobyl? Porque é uma... 100%. Porque eu penso, cara, eu gostaria de ir. Eu quero muito. Mas eu já vi a galera lá com os Geiger, até hoje, ele vai longe. Você vê que o nível de radiação ainda é alto. Alguns lugares lá que você não pode nem entrar. Mas tem uns lá que você pode visitar, a cidade fantasma e tal, você vê. Eu acho que tem até umas coisas ali montadas, sabe? Tem tipo uma boneca ali num gira-gira abandonado, exatamente pra turistada. Fala, olha, caramba, fica aquela coisa meio cinematográfica, sabe? Fear the Walking Dead acontecendo ali. Nos videogames, esse conceito se chama Environmental Storytelling. Isso, né? exatamente. Que é a narrativa criada pelo ambiente, né? Então, eu concordo, eu acho que 100%, né? Virou uma atração turística, né? Demorou muito pra realmente cuidarem, né, do problema de Chernobyl, mas hoje em dia existe um domo gigantesco de chumbo em volta, né, de onde foi o local do reator. Porque eles chamam de caixão isso, né? Eles chamam do caixão, né? O caixão de Chernobyl ali. E a área ainda tem radiação, né? Mas existe alguns lugares ali que você ainda pode fazer uma excursão. E, cara, eu confesso, é um sonho. Eu sonho muito fazer, assim, turismo pra Chernobyl. Eu sinto que vai rolar um dia, né? Espera passar ali a treta toda na Ucrânia, daí eu dou uma passadinha. A gente pode fazer a temporada 3, o especialista direto de lá. Meu Deus, ia ser muito da hora. Ia ser muito da hora. Uma curiosidade aleatória também sobre isso. Por conta dessa cidade fantasma ser realmente uma cidade fantasma, né? Ninguém mora lá, não tem muita intervenção humana. A natureza meio que retomou, né, ali o espaço. Tanto é que se você pensar em qualquer coisa como pós-apocalíptica, tipo, sei lá, The Last of Us, toda aquela imagem, né, de, tipo, do concreto com o mato crescendo pelo meio, é tudo baseado, né, nessas imagens fortes. Mas por causa da falta de intervenção humana, a natureza tomou conta e você vê muito isso nos animais. Então, existe um fenômeno chamado os filhotes de Chernobyl, que basicamente existe uma colônia gigantesca de cachorrinhos em Chernobyl. Existe vídeo, você pode procurar na internet aí, que você chega e tem, tipo, só um monte de filhotinho de cachorro pra todo lado, mas é um pesadelo, porque você não pode encostar neles. Isso que eu ia falar, você ia deixar o cachorrinho desse te lamber? Você não pode encostar neles. Você vira neles. o Hulk se ele te lamber. Essa que é a parte triste. É triste demais, Essa que é a parte triste. Nossa. É a pior tortura que você pode fazer com um ser humano. Sei lá, você vê assim, tipo, uma horda assim, de 10 filhotinhos vem assim pra cima de você, abanando o rabo e você fala, não posso. Essa que é a parte mais difícil. Caraca, é antinatural, né? Você vê um doguinho com o rabinho abanando, você não pode encostar. Mas eu acho que, né, não se equipara a tristeza que foi realmente, né, o que aconteceu em Chernobyl. E que foi... que fascina a gente até hoje, porque foi muito punk. Foi muito punk, porque eu acho que foi o momento onde a sociedade começou a entender os efeitos da radiação meio que na marra. Que era aquela coisa tipo, só da galera que ficou exposta começou a ficar, tipo, sofrer queimadura de 3º grau, sabe? Uma galera meio que derretendo realmente. E mesmo assim, as doenças crônicas que perduram ainda por gerações e gerações. Eu acho que a série de Chernobyl ela faz um serviço muito bom de explicar, mas não só de um ponto de vista de, tipo, senta aqui que eu vou te dar uma aula de história, mas sim de você explicar diferentes lados da história. Que nem eu falei dessa história dos cachorrinhos, mas veio já o trauma do episódio em Chernobyl, onde eles caçam os cachorros, porque falam, eles estão infectados com radiação, eles não podem se reproduzir, então daí eles mandam, assim, tipo, uma galera pra ir matar os cachorros.
Não, essa minissérie ela tem um valor de produção muito incrível e uma pesquisa muito boa, porque Sim. tem algumas coisas que eles fazem na série que eles praticamente fazem uma reconstituição dos uniformes das pessoas que estão trabalhando lá, dos uniformes das pessoas que estão lá meio que tentando entender o que está acontecendo, e eles estão ali no meio com o reator exposto, eles nem sabem ainda o que está acontecendo. Tem uma cena também muito emblemática, que é a galera que mora ali na cidade, e eles estão, você vê meio que a radiação assim meio que caindo neles, como se fosse um chuvisco bem fininho, invisível ao olho nu, dá uma angústia, cara. Nossa, eu sentia que eu tava recebendo radiação na TV, assim, sabe? Cara, é angustiante. por causa desse episódio que eu tenho, assim, como certeza de que Chernobyl é uma série de terror. Assim, porque nessa cena, assim, tipo... Da chuva, né? A chuva de cinzas, assim, do reator. É uma construção ali de tensão que tem ali, tipo, os personagens às vezes não fazem ideia do que tá rolando, mas você como espectador, você fica tão apreensivo que eu acho que aquilo Tem criança ali, né? Eu real acho que aquilo é uma cena de terror, assim, terror mesmo. Então eu acho isso genial, acho que vale muito a pena você conferir pra saber, né, o que realmente rolou. E Chernobyl, o evento de verdade, ele é muito emblemático do medo ali da Guerra Fria. Eu acho que ele é a representação máxima da Guerra Fria, na verdade. Muita gente defende isso, na verdade, a teoria toda que é socialmente aceita é de que o incidente de Chernobyl, ele é considerado o começo do fim da Guerra Fria, principalmente pro lado da União Soviética, porque foi o momento onde a União Soviética, até então, ela era essa potência gigantesca que parecia impenetrável, né? Você tinha, tipo, até pra você descrever, ela era tipo uma cortina de ferro, sabe? E daí você achou a fraqueza dela, né? Então, muita gente assume de que Chernobyl é o começo do fim. E também ela deixa uma coisa muito clara sobre tudo que a gente tá falando, né? De apocalipse nuclear na ficção científica, porque é uma coisa, assim, que é impossível você separar. Sempre que você vai falar de apocalipse nuclear, sempre que você vai falar de guerra nuclear, é impossível você tirar o lado político da coisa. É por isso que é legal da gente discutir, porque a gente começa a explorar como esse medo político foi se manifestando de formas diferentes no cinema, né? Mas um caso que eu acho ainda mais louco do que tudo que rolou em Chernobyl é o fato de que você consegue ver obras sobre o apocalipse nuclear que já meio que preveram que ia acontecer, ou pelo menos como o mundo fica depois de uma catástrofe nuclear. Você tem nos Estados Unidos um filme de 75 que chama O Menino e Seu Cachorro, que ele também é, tipo, umas referências, assim, tipo, absolutas de vida no pós-apocalipse. E um que é o favorito de muitos cinéfilos aí, né, que é o Stalker, do Tarkovsky, que muita gente, inclusive, fala que é o melhor filme do Tarkovsky, que eu acho que saiu em 74, e que ele é também, assim, tipo, a visão máxima desse pós-apocalipse soviético, né? Então é até meio curioso, né? Porque a gente pensa muito em Chernobyl, mas, tipo, Stalker já tava ali dando essa visão, né? Não, é legal que você citou o Menino e Seu Cachorro e Stalker como ótimos exemplos, mas se a gente começar a pensar em sobreviventes que são pessoas desprezíveis, tem uma obra que ela deu uma bombada muito boa, a galera é super fã, ela pode ser meio que a obra definitiva sobre pós-apocalipse no cinema, que é Mad Max. Exatamente, o Mad Max, ele é um filme que ele é igualmente importante pro gênero de pós-apocalipse quanto ele é pra Austrália como um todo, né? Porque muita gente, inclusive, não faz ideia que o Mad Max é australiano, mas o Mad Max foi quem abriu as portas, assim, da Austrália pro resto do mundo no cinema. Acho que até hoje ninguém conseguiu imaginar a vida depois da Guerra Nuclear tão bem quanto o George Miller, cara. Sensacional. Você sabe que eu gosto muito, eu tenho aquele box de lata com os filmes em Blu-ray. Eu amo muito. Qual é o seu Mad Max? A gente pode falar sobre isso, já tá adiantado. Qual é o seu Mad Max favorito? Não, essa é uma pergunta boa. Cara, vamos assim, lá. Vamos entrar nessa, que isso é polêmico. Eu sei que eu tenho uma opinião, assim, muito impopular sobre isso. A gente conversou, assim, brevemente nos bastidores, eu descobri... Arthur ficou preocupado. Fiquei preocupado. Falei, meu, não dá pra gente botar isso no ar, não. Eu vou falar. Assim, eu vou falar. O meu favorito fica entre Estrada da Fúria e Mad Max 2. O meu favorito é o 2. E eu não curto a Estrada da Fúria. Meu Deus, cara. Eu sei que eu sou tipo 1 de 20 que não curte a Estrada da Fúria. Mas eu lembro que eu tava assistindo no cinema, eu ficava um pouco incomodado. Falei, mano, é visualmente lindo, não tem o que falar. É visualmente maravilhoso. Sabe qual seria um plot twist maravilhoso desse filme? Que eles perderam a oportunidade de ter, assim, o maior plot twist da história do cinema. Se em determinado momento o Immortal Joe tira a máscara e é o Mel Gibson. Putz, isso ia ser incrível. Porque o tempo inteiro não tá falando lá que o outro é o Max. Não fala o nome dele. Tem uma teoria, inclusive, que o Mad Max de Estrada da Fúria, ele não é o mesmo do Mel Gibson, mas tudo acontece no mesmo universo, de que, na verdade, o personagem do Tom Hardy, ele é o menininho do Mad Max 2. Tá? Aquele menino meio selvagem, que daí ele cresceu e virou... Tanto é que tem trejeitos ali meio parecidos, né? Então teria uma continuidade nesse universo de que, o Mad Max, ele não é um personagem, ele é um título.
Assim, É um manto. É um manto do sobrevivente da Wasteland, né? Mas voltando, né, pra história da franquia, eu acho muito louco de que a história de Mad Max é quase meio que tão louca quanto os filmes em si, porque é uma combinação, assim, de gente aleatória se juntando pra criar uma coisa, assim, maravilhosa, que só o cinema de baixo orçamento pode produzir, tá ligado? Quando você não tem dinheiro, você precisa de criatividade. Precisa de criatividade, mas é tipo, George Miller, ele era só um cinéfilo, assim, ele não era, tipo, ele não era um cineasta. Antes dele ser um cineasta, ele era, tipo, enfermeiro, tá ligado? Ele completamente nada a ver. Só que, trampando em hospital, assim, ele meio que via muito acidente de carro, muito acidente de moto. Ele tinha que tratar isso, então ele ficava meio fascinado com essa coisa de, tipo, o quão grotesco uma pessoa pode ficar depois de um acidente desses. Só que daí ele falou, bateu, assim, a ideia de, tipo, quero fazer um filme. É muito legal essa linha de raciocínio dele, de que ele falou, eu não sei escrever um filme. Ele pensa muito em termos visuais, eu acho que Estrada da Fúria deixa isso muito claro, de que o George Miller, ele pensa assim só no que tá na tela. Por que tem um brother tocando guitarra que é um lança-chamas? Porque fica da hora. Porque é lindo. É isso, assim, né? É só vibes, só a vibe do negócio. E isso já acontece desde o primeiro Mad Max, então ele falou, eu não sei escrever um roteiro, mas eu percebi, o George Miller falando, né, eu percebi que quem escreve os melhores roteiros, na real, são jornalistas. Porque no caso, Cidadão Kane, por exemplo, foi escrito por um jornalista. Então vou contratar um jornalista. Daí ele chegou ali num brother australiano, né, que é o James McCausland, que é jornalista, só que, ele também era um cinéfilo, mas, também jornalista, assim, de política, sabe? De economia. Completamente nada a ver, assim, com nada. Juntou isso que o George Miller tinha de observar, né, esse fascínio com acidentes de carro, acidente de moto, com uma opinião que o James McCausland teve ali quando ele teve que cobrir a crise de petróleo de 1973, né, que impactou o mundo inteiro, que foi falar, as pessoas, elas ficam absolutamente surtadas pela falta de gasolina, tipo, se um dia acabar a gasolina, acabou a sociedade, porque a crise de 73, né, quando a Arábia Saudita basicamente falou, chega, a gente tá no meio de uma guerra civil, a gente não vai exportar petróleo pra absolutamente ninguém que não apoia a gente, causou, assim, uma ruptura em absolutamente todo o resto do mundo, inclusive, tipo, se você pegar, por exemplo, recentemente teve Licorice Pizza, o filme do Paul Thomas Anderson. Sim. Ele tem também todo um trecho ali que acontece, né, na crise do petróleo de 73. Então, tipo, juntou essas duas visões que são extremamente específicas e eles falaram, vamos fazer aqui, o mundo depois da guerra por gasolina. Essa ideia de continuar em movimento, né, essa coisa dos carros super poderosos, super velozes, vira um culto, vira praticamente uma seita. Então, tipo, é uma sacada que só podia ter surgido de pessoas que não estavam pensando em, vou fazer um filme. E sim só de, tipo, observações aleatórias da vida, sabe? É bizarríssimo, bizarríssimo. E essa representação que a gente conhece do pós-apocalipse em Mad Max, com um mundo cheio de gente estranha e gananciosa, com a secura do fim do mundo, que nem você falou, só foi mesmo dar as caras na continuação, e a gente sempre fica com o pé atrás na continuação, mas lá em 81 tivemos o Mad Max 2. O Mad Max 2, ele é, assim, a sequência de maior impacto do coração. Possível, né? Porque foi tão grande, mas tão grande, que é impossível você falar pós-apocalipse nuclear sem você lembrar em tudo que Mad Max fez. Ele pra quem tá acompanhando aí a temporada, né, do Especialistas em Apocalipse, o Mad Max 2, ele é essencialmente o Drácula, né, dos filmes de pós-apocalipse, né? Ele escreveu ali o livro e hoje em dia, sempre que a gente pensa em Wasteland, né, que a gente citou no começo, né, esse termo cunhado, né, esse deserto árido e vazio, né, é por causa de Mad Max 2. E você sabe que o 3 eu não amo, mas ele é muito vívido na minha memória. Eu acho que pela música da Tina Turner, eu acho que quando eu era criança tinha muito comercial. Eu acho que o 3 foi o que mais passou, não sei porquê. Acho que teve reprise na TV direto do 3. Eu adoro o 3, cara. Eu acho o 3, assim, realmente muito bom. Cara, assim, o filme tem a Tina Turner, não tem nem erro, né? E eu gosto do conceito da Cúpula do Trovão também, aquela coisa dos dois homens entram, um homem sai. Tipo, eu acho muito, muito da hora também. Mas Mad Max 2, quando se trata de pós-apocalipse, é supremo. Eu só fui assistir Mad Max 2, inclusive, porque eu sou muito fã de Fallout, né? A série de jogos. Que, inclusive, Fallout é essencialmente Mad Max em forma de videogame. E daí eu fui caçar as referências, né? Que inspiraram, achei Mad Max e falei, é isso. Era tudo que eu queria na minha vida. É interessante que falar de horror e ficção científica nuclear é sempre curioso, porque é uma relíquia da Guerra Fria. Mas até hoje a gente tem exemplo de obras que fazem enorme sucesso atualmente. A gente tá mencionando aqui algumas, a gente já deu uma pincelada aqui durante o podcast, mas embora eu não seja fã, a gente tem que dar o mérito onde o mérito é devido. Estrada da Fúria teve o seu valor. Chernobyl, assim, cara, também foi uma minissérie que bombou. Pô, e nós estamos falando de produções com indicações a Oscar, a bombou no Emmy também. Então, a relevância deles na indústria, principalmente
desses dois que eu falei é, assim, inegável. É muito associado, né, obviamente, com essa noção de Guerra Fria. E eu realmente não entendo ainda como que faz tanto sucesso hoje em dia, mas ainda me fascina. Na real, eu sou uma pessoa que joga muito videogame, e nos videogames parece que foi ainda mais aproveitado, né? Parece que o gênero, né, de sobrevivência nuclear casou, assim, perfeitamente. Acho que, não sei, pra você ter ali o feeling de realmente explorar como que é essa distopia na mão, né, pra você realmente cutucar os vários cantos, conversar com sobreviventes estranhos, assim, se aliar com uma gangue louca, que nem eu já falaram no começo. Porque, por exemplo, eu falei de Fallout, que inclusive Fallout vai virar uma série de TV, mas a gente tem, tipo, várias outras franquias. A gente tem Wasteland, que é um jogo de computador, assim, antiguíssimo, mas que teve continuações recentes. A gente tem toda uma série que se chama Metro, mas que é o Metro 2033, Metro Last Light, Metro Exodus, são baseados em livros russos sobre, tipo, um apocalipse nuclear onde a galera foi viver nas estações de metrô. Por mais que tenha essa associação forte com a Guerra Fria, nos games continua assim vivo até hoje. Tem lançamentos programados nos próximos anos. Eu tô louco pra jogar Stalker 2, é baseado no filme do Tarkovsky, e que é um jogo assim de tiro extremamente hardcore, assim, tipo, sobrevivência pesadíssima, e que vai finalmente ganhar sequência. E tem um outro jogo que chama Atomic Heart, que também é nessa mesma pegada de loucura no apocalipse pós-nuclear. Então é muito louco pensar muito isso. louco. Então quer dizer que os videogames foram a mídia que acabaram atropelando o cinema e que mais se aproveitaram desse tema no final das contas, né? Exatamente. É uma associação, assim, indispensável, né? Se você for estudar a história do videogame, na real, o videogame ele foi criado na Guerra Fria, né? Ele bebeu muito disso, então acho que ele só tá devolvendo, assim, o respeito, né? A criação dele. Não, e hoje o pânico nuclear já não é mais, assim, algo tão forte, né? E hoje em dia a gente costuma até ver obras que trazem ameaças nucleares ligadas a problemas como o terrorismo. De qualquer forma, esse é um dos melhores exemplos de como o horror e a ficção científica sempre estão de olho nos problemas da vida real, prontinhos ali para dar um jeito de imaginar e transformar algo aterrorizante, ou num filme, ou numa série de TV. E a literatura também não tá atrás, né? Bom, e depois de todo esse papo sobre caos nuclear, o nosso episódio de hoje chega ao fim, mas antes é hora de a gente deixar aquela diquinha marota, uma diquinha amaldiçoada. É a maldica da semana. Olha, você citou aí no final também que a literatura reflete, né, também essas questões aí da paranoia nuclear. A minha maldica de hoje é um livro que se chama Piquenique na Estrada, escrito lá na União Soviética pelos irmãos Strugatsky, que é a base pro Stalker. É um livro, tipo, parece uma coisa assim muito elevada e tal, mas quando você vai ler, ele tem um ritmo assim tão gostoso, porque ele é narrado num relato em primeira pessoa. Ele entra ali os diálogos, só que daí ele fica muito filosófico, porque ele não é exatamente um apocalipse nuclear, mas é como se os alienígenas tivessem descido na Terra, né, ali no território da União Soviética, e daí onde eles desceram, tudo ficou tomado por radiação. E eles deixaram um monte de objetos pra trás. Caramba. E as pessoas estão ali tentando entender o significado do que aconteceu, porque meio que os alienígenas vieram, invadiram e foram embora. Todo mundo ficou, ué, o que rolou? Não quiseram água, nenhum recurso, nada? Exatamente. Ao mesmo tempo que ele é muito gostoso de ler e que você entende a base dessa literatura nuclear soviética, ele fica muito existencial do nada, ele fica muito pesado. Você termina o livro e fala, mano... Tipo, o que aconteceu? Você nem vê a porrada vindo, assim, então... Pô, legal, gostei. Não conhecia esse. Eu, como série maníaco, preciso enaltecer, panfletar sempre que possível a minissérie Chernobyl, porque embora ela seja muito popular, eu sei que tem muita gente que assistiu, pra mim, é uma das melhores minisséries que eu já vi na minha vida, cara. Eu acho que ela consegue transpor muito bem o maior acidente que a humanidade já enfrentou, e ela mostra exatamente essa questão aí dos bastidores, por que algumas decisões foram tomadas, como muitas vidas acabaram se perdendo por causa de orgulho ferido, e como ela foi, né, batizada por você como uma minissérie de terror, eu acho digno, eu acho que ela cabe bem aqui nas maldicas, então, por favor, Chernobyl é maravilhosa. Corretíssimo, nunca diria pra ninguém assistir Chernobyl antes de dormir, cara, porque isso é o tipo de coisa que traumatiza. Mas e você, meu caro sobrevivente das Wastelands, você tem alguma dica radioativa pra gente? É só você postar sua própria maldica nas redes sociais usando a hashtag especialistasAMC. O Especialistas em Apocalipse dessa semana fica por aqui. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Na próxima semana, continuamos nossa jornada pela paranoia e vamos explorar os apocalipses causados pelo surto e pelo caos social, Arthurzinho. Meu, vai ser assim, loucura, literalmente. Esse episódio, assim, a gente vai tocar umas obras, assim, bem pesadas, bem pesadas. Tem um filme aí chinês que eu tava louco pra falar, que eu
vou aproveitar pra É o falar momento. nesse próximo episódio. Mas, enquanto isso, não esquece de assinar os Especialistas em Apocalipse no Spotify ou no seu tocador de podcasts favoritos. E também seguir lá no YouTube, né? Porque a gente está em vídeo também. Se você está ouvindo o podcast em áudio, saiba que a gente tem vídeo. Se você está nos vendo no vídeo, sabe que a gente tem áudio. Mas aproveita e segue também o pessoal do EMC Brasil e da Sky Brasil nas redes sociais pra você ficar por dentro de tudo sobre zumbis, sobre vampiros, sobre alienígena e tudo relacionado ao fim do mundo. Então, é isso, né, Michel? Perfeito, Arthurzinho. Um abraço e até a Até próxima. a próxima, gente.